Vermelhinho. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, turma. A gente está com o texto, a gente pegou o texto da Marilene Chauí para poder mediar. O texto se chama O Mito da Não Violência no Brasil e ele consiste em 4 partes. Ela elabora o texto muito bem, em 4 partes. A primeira parte vai conceituar a ética, depois ela fala da política, ela vai falar da linha histórica da política, então ela vai ir para Roma, para Grécia, falar sobre república, sobre democracia, faz uma linha histórica muito boa, para depois falar sobre a violência e como a violência é uma antítese dessas instituições. Por fim, ela esclarece por que o Brasil não aceita ser visto como um país violento, ao conturbar todos esses conceitos que ela cita durante a sua história. Principalmente a questão do brasileiro visto como o homem cordial. Tem até uma entrevista do Leandro Carnal que eu posso mandar, que eu pensei em botar o link depois aqui no Meet, que eu achei muito interessante, que ele fala sobre o brasileiro cordial, e ele vai vendo evento por evento, mostrando, assim, por exemplo, a Farroupilha é vista como uma revolta, e foi uma guerra civil, que durou 10 anos. Então, assim, o Brasil não aceita ter guerras, o Brasil não aceita ter... enfim, ser chamado de violento, sendo que a violência está na nossa raiz, desde que a gente começou a se considerar Brasil, foi um ato de violência, né? A colonização enquanto guerra, o texto do Marco Antônio, então eu acho que tem tudo muito a ver, até a ditadura mesmo, e aí ela vai falar sobre isso, vai destrinchar muito bem esses pontos. Pois dito isso, eu vou falar um pouco sobre a ética. A Chauí começa construindo o seu discurso explicando que a ação ética só é ética quando ela é livre e autônoma. Ou seja, quando ela parte livremente de nós. Ações internalizadas nossas são autônomas. As ações externas a nós não são. Só que isso gera um conflito muito grande, porque, igual a Marilene escreve, é autônomo aquele que é capaz de dar a si mesmo as regras e as normas de sua ação. Quem que consegue fazer isso, né? Ou seja, ninguém é autônomo. A gente vive sobre um Estado, sobre uma sociedade. Então, isso entra em conflito. E aí ela começa a explicar que, na prática, os agentes sofrem uma força externa que os pressionam a agir de tal maneira. E diz que a ética só existe na ação dos sujeitos sociais, definidos por forma de sociabilidades, criados também pela ação humana, em condições históricas determinadas. O que isso quer dizer? Que a gente, que nós estamos em condições históricas determinadas, humanas determinadas, e a saída para a filosofia, a saída filosófica que ela vai dizer que é isso, é que assim a gente tem que criar a figura do ser humano. A figura do ser humano é a figura de um ser universal, livre e racional, que define essas regras. Então, não é uma pessoa que escolheu essas regras e a gente obedece elas. É como se todos nós, seres humanos, seres racionais, internalizássemos essas regras, esses valores, essas morais, e assim a gente consegue ser autônomo. Essa reflexão, ela assim, ela é muito, a Marilene dá ela como a solução, mas eu acho bem confuso, eu acho bem, eu acho que pode surgir várias reflexões a partir dela, porque assim, se é pra gente falar que então todo ser humano pensa igual, tipo assim, não, os valores mínimos são iguais, eu acho que isso é um absurdo, né? Eu não acho que todas as aulas que a gente veio conversando, a gente sempre fala sobre isso, sobre culturas e diferenças. Então, assim, eu acho que a filosofia não arrumou uma boa solução para isso. Mas, enfim. Aí ela vai falar disso tudo e depois ela vai para a parte da política, que aí já é com o Tiago. Boa tarde, gente. Fiquei responsável pela parte da política. Nessa parte da política, a Maria Chauí ela vai abordar de forma bem esquemática a constituição do que é a política, o que é a democracia e o que é a república. E para isso, ela vai retornar lá para o mundo antigo e vai recorrer ao helenista Moses Philem, que ele diz que a invenção da política se deu na Grécia e na Roma.
que ele trata como invenção, por conta que não havia outros modelos parecidos na época antes, então, logo, foi uma invenção deles, esse modelo organizacional. Então, vamos lá. A política, para a gente entender ela, é bacana a gente começar a partir da etimologia da palavra. Política vem do grego, da palavra polis, que significa a cidade como uma instituição fundada em leis e direitos, que, em síntese, é um espaço público, um espaço onde se exerce a cidadania, e essa polis tem como correspondência, já que tem que estar tratando da Grécia e da Roma, tem como correspondência em latim na palavra civitas, que também significa essa cidade como esse espaço público. Como se deu essa invenção da política? A política, ela surge quando a figura do poder público surge junto com a figura do poder público. Essas instituições vão ser os tribunais, de espaço de deliberação coletiva, e segundo, esses espaços de deliberação e decisão, que daí vai acabar constituindo essas leis de direitos, que daí vão ser essas assembleias, para caso do mundo grego, e o Senado, no caso do mundo romano. Para se criar esse poder público, esse poder político, o primeiro passo foi a separação das três formas de autoridade tradicional. O que são essas três formas de autoridade tradicional? Tiago, tá travando um pouquinho. Melhorou? Agora voltou, mas se você quiser falar de novo das três formas. Enfim. Começar do... O primeiro passo para a criação do poder público, esse poder político, é a separação das três formas de autoridade tradicional. Quais são essas três formas de autoridade? Primeiro, o despotês, que é o termo grego usado para se referir ao despótico, ao pai de família, que é o que tem autoridade do poder privado e econômico sobre esse conjunto. O segundo é o chefe militar, que é o senhor da guerra. Terceiro, o chefe político, que tem essa autoridade incorporada na forma que ele media o mundo terreno com o mundo transcendente. Esses três poderes, no mundo antigo, eles eram unificados numa chefia individual, que a gente pode, entre aspas, também chamar de como se fosse um rei. O poder político e esse poder público, ele vai partir da dissolução dessas três autoridades. Ou seja, esse poder político, ele é desassociado dessa figura individual da autoridade do governante. E esse que é o objetivo da política, desassociar esse poder público e coletivo de uma única pessoa, de um ser individual. Nesse sentido da dissociação do poder público e político, voltando um pouco na questão dos tribunais da Assembleia, por exemplo, os tribunais, a lei ela surge como uma expressão de uma vontade coletiva e pública, livre desse arbítrio da figura individual do governante. Ou seja, a lei ela vai se tornar uma instância impessoal e coletiva do poder, onde os cidadãos vão deliberar e vão punir, em nome do coletivo, algumas transgressões que eram determinadas pela lei, também constituída de forma coletiva. E a Assembleia também, nesse mesmo sentido, que é esse espaço político e público de deliberação e decisão, vão ser esse espaço daqueles que possuem cidadania de poder deliberar sobre as questões sociais. Ou seja, a gente está percebendo aqui que é uma constituição de uma soberania popular na ideia de poder político e poder público, em contraposição a uma soberania de uma única pessoa, que é essa figura do rei que incorpora aquelas três formas de autoridade. Bem, agora que a gente já tratou do poder público barra político, a gente tem a Marilena vai trazer para a gente a invenção da democracia e da república. A democracia foi inventada, entre aspas, também na Grécia, que daqueles que eram cidadãos nascidos na polis e homens adultos, eles tinham uma isonomia, que é uma igualdade perante a lei, e uma isegoria, direito igual de deliberar nas assembleias. Tudo isso relacionado à ideia dos tribunais das assembleias que eu já apresentei antes. Ou seja, em suma, os cidadãos, na democracia, têm o direito de poder participar desse poder político, desse poder público. Já na Roma, a gente tem a invenção da república, que é a res pública, ou seja, a coisa pública, esse espaço público de deliberação. O solo romano, ele era pertencente, entre aspas, aos fundadores dessas civitas, desse espaço urbano de deliberação,
que seriam associados aos patrícios, e a linhagem desses patrícios, que logo eram os que possuíam a cidadania e o direito de participar desse poder. Então, a gente pode definir, em contraponto com a Grécia, em questão de forma de governo, a Roma como uma república oligárquica, que era um governo de poucos. Após isso, a gente tem esse breve panorama esquemático do que, como se constituiu a democracia, a república e o poder público e político no mundo antigo. A gente tem, para Marilena, como se fosse uma suspensão dessas ideias democráticas por um longo período, daí por conta das monarquias constitucionais e absolutistas, e ela diz que essas ideias e práticas democráticas vão ressurgir no século XIX, talvez a gente possa recuar um pouco para o século XVIII, mas enfim, não vou entrar na questão, com o liberalismo burguês. A partir do liberalismo burguês, desde então, a gente estaria acostumado com uma definição liberal do que é a democracia. O que é essa definição liberal? Seria, de democracia, seria um regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais, bem na linha liberal do pensamento mesmo. Ou seja, a democracia, nesse sentido, ela é entendida como um valor ou um bem, e entendida pela eficácia que ela tem de poder liberar todos para exercer suas vontades individuais. E para ela ser eficaz dessa forma, ela teria que ser algo que dizia respeito somente aos políticos profissionais ou então aos técnicos administrativos, ou seja, aqueles que seriam qualificados para poder ocupar esse espaço público. Nesse sentido, nesse sentido liberal da democracia, ela é reduzida somente a um regime político eficaz, baseado na ideia de uma cidadania organizada em partidos políticos. Pensem bastante nessa ideia mecânica da democracia. Organizada em partidos políticos e manifestado no processo eleitoral dos representantes, em sua rotatividade e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. Ou seja, o regime é basicamente, como eu já afirmei, entendido como uma máquina eficaz em que tudo era determinado pela Constituição e pelos preceitos jurídicos e se resumiria a isso, a prática democrática. Só que, na verdade, a Marilena aponta para uma verdade muito maior e superior nas ideias e no que é a prática de verdade democrática. Ela traz o exemplo, por exemplo, das eleições. Mais do que uma rotatividade de governo, o essencial da democracia, a ideia que está por trás dessa prática democrática, é que um poder ele não se identifica com o ocupante desse cargo. Ou seja, não lhe pertence. Não é mais a figura do rei que incorpora esse poder político conforme ele próprio, na figura dele. Esse lugar de poder, ele é somente um lugar vazio. Ele é simbólico, que é preenchido periodicamente pela soberania popular, que é a soberania popular que deve escolher esses representantes dele, e por conta disso, por esse representante ter sido escolhido a partir da soberania popular, se essa soberania popular acreditar que o trabalho não está sendo bem feito, que ela não está sendo bem representada, esse direito do governante ocupar aquele cargo pode até ser revogado. E também uma outra característica dessa ideia da prática democrática é que só na democracia que poderia haver o princípio republicano, que é aquele lá que foi constituído em Roma, dessa separação entre o que é o público e o que é o privado. E o que a gente tem visto nos últimos tempos é que esse sentido dessa prática democrática está cada vez mais se esvaziando no nosso dia a dia, junto que a mesma medida que a violência é cada vez mais presente e esse mito da não violência é cada vez mais difundido. Mas, voltando aqui para a questão da política. Sintetizando essa parte, somente na democracia os governantes não podem se identificar ao poder e nem apropriar dessa prerrogativa de autoridade que o poder lhe dão. Da mesma maneira, o sentido de igualdade e de liberdade como direitos civis, eles devem ser entendidos para além da regulação formal, conforme pressupõe as ideias liberais que a gente está acostumado a pensar a democracia. Os cidadãos, eles devem ser entendidos como sujeitos de direitos. Ou seja, onde não há a garantia desses direitos, a luta e a exigência por esses direitos são legítimas. E nesse sentido também pode incluir aquele direito de poder revogar a representação de algum governante e a autoridade desse governante. Então,
A democracia, o coração da democracia, o cerne da democracia, deve ser entendido como essa criação de direitos por meio a partir dessa soberania popular. E a democracia é essa única formação política que considera o conceito necessário e expressão da realidade social. A gente pode entender essa frase a partir do próprio sentido do que é o direito. O direito, para a gente poder entender, conceituá-lo, a gente deve diferenciá-lo tanto de uma necessidade ou carência, do interesse e de um privilégio. Vamos trabalhar primeiro com a necessidade, carência e o interesse, que eles podem ser entendidos sob a mesma chave. Uma necessidade, um interesse e uma carência, eles são algo particular e específico de cada pessoa ou então cada grupo social que representa essa pessoa. Ou seja, determinado grupo social, por exemplo, pode ter uma carência de transporte, pode ter uma carência de educação, ou então um grupo estudantil pode ter interesse em melhorar as condições de sua educação. Enfim, a gente consegue perceber que é algo muito particular e determinado para cada um dos grupos. E por isso também é uma dessa característica conflituosa da democracia, que é um pressuposto da própria democracia. Em contrapartida, o direito, ele é o contrário desse particular específico. O direito, ele pressupõe algo universal, que deve ser válido para todos os indivíduos, classes e grupos sociais. Quando a gente pensa nessas carências, nessas necessidades ou nesses interesses, a gente tem que pensar que eles exprimem não uma carência, uma necessidade ou um interesse em si, mas sim há uma pressuposição de direito que ainda não foi concretizado. Quando um grupo ele está reclamando por ter melhor acesso à educação, melhores condições para a educação, ele está reclamando o direito universal de todos terem as condições de acessar essa educação. Ou então, quando está falando da, da necessidade ou da carência de um meio de transporte, eles estão, na verdade, o que está se pressupondo aí é um direito de melhores condições de vida, que também deveriam ser universais para todos, não só para um determinado grupo que está carente disso. E nisso, a gente pode pensar no privilégio, que ele é a antítese total do que é o direito. Um privilégio, ele vai ser sempre particular e ele nunca vai poder ser universalizado. Ou seja, o privilégio, ele é determinado, ele é, às vezes, não é tão circunscrito que, às vezes, nem se define a um próprio grupo. Às vezes, pode ser por uma questão individual até. Mas só que entende essa chave do que entre o particular e o que pode ser universal. E por operar com esses conflitos de interesse de grupos sociais e com essas criações de direito que passam por todas essas necessidades, essas carências e esses interesses, a democracia, ela não se confina a um setor específico da sociedade, que seria o Estado, que seria esse Estado mecânico, conforme pressupõe o ideal liberal, mas só que a democracia, para além de uma forma de gestão de Estado, ela pensa também as formas das relações sociais, e a democracia teria que perpassar toda a constituição de outras instituições. Ou seja, a democracia, ela acaba se tornando uma forma social de existência coletiva. Por isso que a gente pode falar de uma sociedade democrática. Porque quando você luta, eu lembro até de uma frase que eu já ouvi, que a democracia, tanto a democracia como a cidadania, ela é construída dia a dia, ela é construída no cotidiano, por conta desse mesmo fator, dessa ideia de criação de direitos. Que essa criação de direitos, por serem universais, eles lutam exatamente contra os privilégios de uma classe dominante. Ou seja, a democracia, ela existe como criação de direitos, como sociedade democrática, para minimizar ao máximo isso, abarcando todos os conflitos e mediando esses conflitos para limitar esses privilégios dessas classes dominantes. E aí é onde que a gente vai entrar nessa parte da violência, que a violência é tanto como da ética, isso vale para a ética também, mas só que a violência é uma suspensão, tanto dessas ideias democráticas, dessa uma sociedade democrática, como da ética. E agora o Rafael vai falar sobre a violência. Boa tarde a todos, a todas. O texto da Marilena é muito importante para a gente compreender questões extremamente básicas a respeito da violência, por que e como que vai operar essa questão da não violência brasileira, né? Por que essa não violência brasileira ela pega muito forte, ela cola, né, no ideário
da sociedade brasileira, como que isso se deu, como que isso se determinou e fixou-se em bases extremamente sólidas da nossa sociedade. Mas eu vou trazer aqui só umas questões básicas sobre violência para a gente entender os pontos e partir para a questão mais específica, que é o caso brasileiro, né? Tudo que eu falar aqui é em relação ao texto mesmo, né? A Marilena, ela vai dizer que a violência vai para além da dimensão física, né? Mas a dimensão física, ela vai ser uma das mais fundamentais para poder se impor esse estado e essa situação na sociedade, né? Então, o uso da força para desnaturar alguém, tirar a natureza da pessoa, né? Uma forma de violência, atos de coação, tortura e brutalidade. Só a gente conseguir pensar aí pelos os golpes, né, que o país já passou, né? Esses intervalos, como essa suspensão da democracia, né? Vamos dizer assim, é um ato de violência por si só, porque já retira do povo os direitos que são direitos conquistados mediante a política, né? Violar alguém em seus princípios valorados positivamente, né? É você tratar um grupo ou pessoas, né, que tem algum valor, que tem algum princípio como importante para o seu grupo, para si, e isso ser desvalorizado, isso ser de alguma forma violentado, também atenta contra as liberdades individuais e coletivas, né, dos cidadãos. E a injustiça, o arbítrio deliberados, eles também são formas de violência. A gente viu o caso recente aí, né, de um arbítrio deliberado que ocorreu contra o ex-presidente Lula. Hoje a gente vê os desdobramentos desse arbítrio deliberado feito pelo juiz, pelo então juiz que estava operando junto com o Ministério Público ali, fazendo aquelas tramóias todas, mas a gente sabe que muitos cidadãos brasileiros passam por situações parecidas e não recebem a mesma visibilidade, evidente, porque não são ex-presidentes, mas são pessoas, são cidadãos com os mesmos direitos. Então, a sociedade brasileira, ela é desigual neste ponto, e, para a Marilena, a estrutura da sociedade brasileira é a violência. Isso eu já trouxe lá do final do texto. Por quê? Porque precisa a gente compreender que o Brasil, a fundação, o fundamento, né, a base da sociedade brasileira é a violência, porque nós vamos ter todos os processos e períodos históricos até os dias de hoje construídos na base da violência, ou tendo violência como pano de fundo, ou como situação principal para fundamentar todas as ações, tanto da política quanto da questão ética mesmo, que se toca na ética quando se pratica violência, né? Uma pessoa que pratica violência, ela não está praticando a ética, e ela está tirando, né, o direito das outras pessoas. Sobre o mito da não violência brasileira, eu acho interessante, o próprio título já é interessante por si só, porque o mito da não violência brasileira já dá uma ideia de que existe uma violência à la brasileira, né? Um caso específico de violência no Brasil, mas que não é visto como violência. E isso é muito do nosso país mesmo, de não saber identificar as violências como violências, porque elas são travestidas de outras situações, de outros nomes, elas vão receber diversas formas aí, roupagens diferentes para poder se esconder e se naturalizar no nosso meio, como já é naturalizado nos dias de hoje, né? Então, assim, construída primeiramente essa ideia de que o Brasil não é violento, né? O Brasil é um país cordial, desde muito cedo, com a declaração de que nossa história foi feita sem sangue, não houve derramamento de sangue, né? A gente tem uma história construída através do trabalho, onde se formou a sociedade, e com a ideia mais perversa, talvez, que
ainda hoje encanta, né, os corações e as mentes das pessoas, que é a ideia da miscigenação e a boa convivência entre as raças, né, vamos dizer assim. Né? Então, assim, ela também elenca a ideia que o país é um país construído por golpes de Estado. E ela não erra porque durante durante o período que a gente se convencionou chamar democracia brasileira, a gente teve menos presidentes que conseguiram concluir seus mandatos do que presidentes que concluíram. Então, isso é uma forma importante da gente perceber que a violência está presente também na política, porque a própria política trabalha e opera para que os donos do poder, né, os herdeiros, né, lá do período imperial, do período colonial, se mantenham no poder, né, e ainda com formas diferentes, né. Então, o país é construído em cima de golpes de Estado, o que para ela justifica também ser uma forma de violência. Só que não se vê como violento, se vê como algo jurídico construído, bem fundamentado, para que seja feito. Ou então em nome de um clamor popular, né? Geralmente são esses os elementos, as palavras, os termos que se usam para poder tratar, né? Praticar, operar o golpe de Estado. A ideia também que ela traz do silenciamento das revoltas e rebeliões que marcam a história nacional, que são tratados como revoltas, rebeliões, levantes, e aí isso também, de certa forma, são palavras que a gente usa, mas que a gente esconde a prática original, que é prática de violência, que é como a Rafaela disse, é uma prática de guerra mesmo, né? É violência, só que escondida no nome de revolução, no nome de Inconfidência, no nome, né? E por aí vai. E aí a gente tem a Inconfidência, a gente tem Palmares, Canudos, as guerrilhas anti-ditadura que ocorreram no país. Todas essas são formas de violência que ocorreram contra esses grupos, né? E nós simplesmente demos os nomes a eles, e a história, muitas vezes, que é contada, não conta a história dos que foram vencidos. Conta-se que foram vencidos, mas não fala também do quanto de violência se empregou, né, para chegar a essa vitória, né, em relação aos que venceram aí. Vale lembrar que de golpe em golpe, né, em 134 anos de república, nós tivemos 38 presidentes até agora, até o momento, né, até esse atual presidente, né, e poucos concluíram seus mandatos, né, isso eu já disse antes. Acho que a obra Casa Grande Senzala, ela representa muito bem isso tudo que eu estou falando, porque o mito, né, da democracia racial, de que a gente consegue sobreviver muito bem entre todas as classes, que não tem briga, que não tem guerra, todo mundo é uma mistura muito, é um caldo cultural muito magnífico, e que o Brasil é a terra da sensualidade, do bom recebimento, né, das pessoas, os estrangeiros são todos bem-vindos, é só chegar. Isso foi construído ali na década de 30, né, é um projeto que foi feito justamente para esconder o processo que o Brasil, o processo de escravidão que o Brasil sofreu há pouquíssimo tempo ali, né? Então aboliu-se a escravidão, mas para esconder isso, eles colocaram um tampão em cima dessa situação, falando que o Brasil convivia super bem em todas as raças. A gente não pode esquecer nunca, nunca e nunca que a escravidão e a violência da escravidão, ela atravessa toda a nossa história e ela chega nos dias de hoje, com permanências, com exclusões, com atos que são modificados, mas ela permanece, porque ela é fundante da nossa sociedade. Nossa sociedade foi criada a partir da escravidão. Então, a partir dos processos violentos da escravidão, também a sociedade foi se constituindo, né?
E aí a ideia de mito da não violência, por que ela fala que é um mito, né? O mito, primeiro para ela, ele mantém a identidade originária a despeito de suas incoerências, né? Ou seja, é incoerente dizer que no Brasil não tem violência, mas o mito, esse mito que foi construído, essa ideia do Brasil todo convergente, de um povo que se une, é um mito. Então, independente de ser problemático, é um mito, então vai ser tratado como algo sério. Não, então não tem violência mesmo, né? Os problemas da sociedade são, então, transferidos para uma solução imaginária, para uma coisa obscura, né? Todos esses problemas sociais que nós temos hoje, dos mais absurdos, eles são escondidos, eles são obscurecidos e são deixados de lado, né? E colocados como é uma coisa da sociedade, né? Na visão aí, no liberalismo brasileiro, asqueroso, que de pensamento liberal não tem nada, né? A pessoa vence quando quer, cresce na vida quem quer, né? Esse pensamento vai fazer parte desse mito, né? O mito se concretiza em crenças e substitui a realidade pela realidade que ele cria. Isso é interessante que a Marilena traz, porque o mito cria sua realidade, né? Existe um mito, uma realidade que é o próprio mito, e a realidade mesma, ela passa a ser descartada, né? Então ela vai dizer o seguinte, eu vou citar ela aqui, justamente por ser um mito, nos sentidos que demos a este conceito, esses que eu citei aqui agora, que a não violência pode ser mantida, a despeito da realidade, né? E deixa eu ver mais o que aqui, gente. Como é que se oculta uma violência se essa é escancarada nos meios de comunicação? É uma questão muito importante, porque a gente fica assim, gente, como é que a gente pode dizer que no Brasil não tem racismo, machismo, a ignorância por parte das pessoas que são preconceituosas com todas as formas diversas de existir dentro do país, sendo que os meios de comunicação evidenciam isso e deixam isso extremamente claro. Só que o que vai mostrar que os meios de comunicação o que os meios de comunicação fazem é mudar as palavras, é dar outros nomes, é dar nomes específicos para cada tipo de violência, de forma que a gente se acostume com esses nomes e acabe naturalizando eles, e quando a gente ouve mais um tipo, né, de violência cometida, ali no meio de comunicação, na TV, na internet, não importa qual, a gente vai ouvir e vai falar, olha, que triste, mas fazer o quê? É o Brasil. Olha como o Brasil né? Fazer o quê? É o Brasil. Então, isso é extremamente problemático, parte de nós, né, enquanto historiadores, né, e para futuros professores de história, trabalhar para desmistificar, né, essa questão da não violência e explicar, sim, sobre a violência real, a violência que ocorre nos lugares onde a informação não chega e onde nós não sabemos praticamente que existe, porque o Brasil é muito grande e nós não temos noção dos lugares onde ocorrem as violências mais sangrentas possíveis e elas são silenciadas, elas são escondidas, né? Principalmente quando se trata das mulheres, principalmente quando se trata de mulheres negras, principalmente quando se trata de homossexuais, de travestis, né, da comunidade LGBT, e principalmente quando vai se tratar de todo esse grupo que foi se colocado como minoria, mas não, é maioria. As mulheres são maioria, né, e os negros são maioria no país, então não são minorias porque são estigmatizados, mas são maioria porque na composição do país, em números absolutos, são maioria. Então isso tem que ficar muito bem esclarecido aqui para todos nós. A gente tem aí, a Marilena ela vai elencar alguns mecanismos ideológicos que afirmam e negam a violência, e aí eu vou passar a palavra para o próximo que for falar sobre um desses mecanismos, né? Eles são
6, né? E aí, próximo. O primeiro mecanismo que a Mariana vai apontar, só antes de entrar nesse mecanismo, é interessante a gente notar o como que a mídia, ela escancara o tempo todo essa violência, como o Rafael estava falando, mas só que é interessante que ela camufla essa violência a partir do vocábulo que é usado. Daí a gente consegue perceber, que nem a gente estava traçando nas últimas aulas, o poder, ou a forma que o poder se manifesta na linguagem, de forma muito sutil, de forma eloquente, mas só que funcional, a ponto de elaborar todo o mito constitucional da nação brasileira. Mas, enfim, daí a Marilena vai trazer esses mecanismos ideológicos que servem para camuflar essa, essa violência, tornando essa violência uma não violência. E o primeiro mecanismo ideológico que ela aponta é o mecanismo da exclusão. A nação brasileira, por essência, ela não é violenta. Se houver alguma violência, é que gente fora dessa nação que pratica ela. Mesmo que essa gente de fora da nação tenha nascido aqui. Esse mecanismo, como o próprio nome diz, pela exclusão, ele acaba produzindo uma diferença entre um nós, não violentos, os brasileiros de verdade não violentos, e um eles, que são os não brasileiros e que seriam os violentos. No caso, que seriam, que se a gente quiser nomear de acordo com a mídia, seriam os vândalos, seriam os desordeiros, os bandidos, muito já associado com o mecanismo jurídico, que a gente vê mais daqui para frente, mas só que eles acabam que nesse processo, nesse mecanismo ideológico de tratar eles, eles são excluídos da própria comunidade brasileira. E próximo ponto. O próximo ponto que ela fala, do próximo mecanismo, na verdade, é o mecanismo da distinção, onde é o essencial versus o acidental. Então, ela coloca a violência como um acontecimento, como um acidente. Então, é uma violência limitada num espaço e num tempo, e ela surge como um surto, assim, sabe? Um surto, um estado de violência para haver uma transição, para haver uma revolução, mas ela é bem localizada. Então, é a distinção do essencial, ou seja, da essência da violência, que não existe, no caso para o Brasil, e o acidental. A gente ignora a essência e coloca como se fosse um acidente. Agora, o próximo mecanismo. O mecanismo jurídico, que é o que vai tratar da questão, né, mais ligado à Constituição, às leis, às normas, às convenções sociais, né, e vai tratar da violência dentro do campo da delinquência, né, e da criminalidade, ou da criminalização das pessoas. Então, aí permite determinar o quê? Quem são os agentes violentos, geralmente chamados ladrões, assassinos, né, pertencentes às classes populares. Isso tem que ficar muito claro e muito evidente, porque ladrões e assassinos não existem só nas classes populares. Então, ela quer deixar isso para a gente como sinal. Existem ladrões e assassinos nas camadas superiores da população que não são tratados como tal e que não são penalizados, né, devido justamente a serem o que são. Né? Então é importante, dentro do meio jurídico, a gente perceber que a justiça, a balança da justiça, ela é meio desequilibrada nesse sentido. Né? E, então são pessoas pertencentes às classes populares. E a violência no meio jurídico legitima a violência contra, por exemplo, o MST, os negros, os moradores de rua e os favelados. Ela traz essas pessoas, estes setores, esses movimentos, como os mais afetados pela violência do meio jurídico, porque são verdadeiramente tratados de forma violenta, quando, por exemplo, os moradores de rua são expulsos dos lugares onde moram, debaixo das pontes onde moram, ou quando se constrói aquelas pedras, né, colocam pedras debaixo dos viadutos para que eles não possam dormir. A luta do MST, que é uma luta assim, que é pré-eternidade, se for olhar, dentro do Brasil é pré-eternidade, porque é um grupo que luta assim, há muitos anos e é um grupo marginalizado, apesar de ser uma luta extremamente legítima. Né? O outro mecanismo, que é o sociológico, ele vai dizer assim, de forma bem básica, que a migração das populações é um fator de tensão, né? É um fator de tensão,
Por quê? Pessoas que vêm, por exemplo, do Nordeste para trabalhar no Sudeste, ela traz esse exemplo, né? Ou vamos trazer todas as circulações possíveis, né? Grupos que circulam, né, de um lugar, de um lugar a outro, e que chegam nesse outro lugar com nova cultura, com a nova forma com a forma diferente de lidar com as realidades, essas pessoas, para elas existe uma ausência da lei, né? Como é que você aplica a lei para essas pessoas que chegaram e que têm culturas e práticas diferentes do que está ali dado naquele local, né? E a violência, para ela, nessa questão sociológica, ela é episódica, né? Ela é episódica e é praticada pelos migrantes pobres. Então, o tempo todo, a Marilena está trazendo aqui a questão da pobreza, a questão da miséria, dos favelados, e ela não deixa em nenhum momento de abordar isso, porque é fundamental a gente, para nós, entendermos que a não violência, né, esse mito da não violência no Brasil, ele vai atingir essas pessoas, esses grupos, né? Esses grupos vão ser os oprimidos e os beneficiários desse mito da não violência vão ser os políticos, vão ser a classe política, principalmente, e pessoas ricas, né? As pessoas ricas que fecham seus olhos para os problemas sociais, né? Ignora-se a desigualdade, ignora-se o passado escravista, que é, silenciado. A gente tem um dia da consciência negra, mas um dia que fala-se exclusivamente sobre o dia da escravidão, para fazer uma rememoração à escravidão, não existe, né? Então, os herdeiros... Né, lá... Só um comentário. Sem contar que quem agora está como líder da Fundação Palmares e que é contra o Dia da Consciência Negra, assim, se já estava ruim num governo que pensava progressivamente, imagina agora. É o retrocesso 100% total. Exatamente. É um exemplo, assim, fantástico da Fundação Palmares, que está sendo comandado por um negro que nega tudo aquilo ali que a Fundação tenta lutar a favor, né? Ele praticamente trabalha contra o lugar onde ele trabalha, né? Basicamente, né? E, assim, as exclusões econômicas também são ignoradas. Por quê? Um Bolsa Família, por exemplo, é extremamente criticado, dado como uma coisa assim, dado aos miseráveis, dá para esse povo pobre isso daí, que eles vão fazer mais filhos e tudo mais. Mas ninguém questiona, por exemplo, que metade do orçamento público brasileiro é para pagar a dívida pública. Que dívida pública é essa e para quem que essa dívida pública é paga? Né? Então, eu deixo como fala final um trecho da Marilena, eu encerro minha fala aqui, que ela vai dizer o seguinte: a violência para a sociedade só aparece como um fato esporádico e de superfície. Muito bom. Você leu o terceiro e o quarto? Ou você leu só o terceiro? Mecanismo. Os dois. Então, agora é o quinto e último mecanismo, que é a inversão do real, que inclusive conversa muito com a distinção, porque ela usa termos máscaras sobre a tentativa de mascarar os valores violentos como normais. Então, assim como ela fala sobre a questão de falar que é um acidente e naturalizar isso como um acidente, ela vai colocar questões como machismo para proteger a mulher, a repressão contra os homossexuais para preservar a família, para poder a AIDS, falar sobre questões assim, de doenças, assim. Então, tipo assim, eles conseguem trazer tudo possível para poder não assumir as formas de violência que existem aqui. E aí também uma fala que eu achei muito interessante, que ela fala, não é nem no texto, é no vídeo que ela tem um vídeo de 50 minutos dela destrinchando o texto inteiro dela. E aí ela fala, o boi, a bala e a Bíblia pretendem destruir todos os nossos direitos conquistados. E eu achei isso muito forte, porque o boi, a bala e a Bíblia são as bancadas mais fortes do Congresso. Então, o nosso Congresso quer destruir todos os nossos direitos. E aí é muito difícil, sim, lidar com tudo isso. Tipo, meu olho cheio de água.
É muito difícil entender isso tudo e mudar, né? Mas é como falaram, a gente, enquanto historiadores, enquanto estudantes de história, temos que reescrever a história do Brasil de uma forma mais correta, pautas como decolonização e tudo mais. E é isso que vai ajudar. Acho que só o fato da gente desmistificar essa história já é um grande avanço, porque a Marilena aponta, que eu acho que é super interessante, nessa estrutura do mito, é a forma como ele opera de suspensão do real, que é quando acontece essa inversão da realidade. Por mais que a realidade esteja nua e crua na sua frente, da forma mais violenta possível, o mito ele se interioriza tanto, ele se ramifica tanto dentro do interior da pessoa, que você acaba suspendendo a própria realidade imediata que você está tendo contato. Que é quando você tem toda essa inversão no real que a Rafa estava falando. E eu acho que para a gente encerrar, pelo menos o texto, concluir o texto, dá a palavra para a própria Madalena, que eu acho que ela conclui o texto da melhor forma possível. Em resumo, a violência não é percebida ali mesmo, onde se origina, e ali mesmo onde se define como violência propriamente dita. Isto é, como toda prática e toda ideia que reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e cultural, isto é, de ausência de direitos. Mais do que isso, a sociedade brasileira não percebe que as próprias explicações oferecidas são violentas, porque está cega para o lugar efetivo de produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira. E aí, gente, você acha que a gente passa um trechinho do vídeo dela já, ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Tô tranquilo aqui. Acho que é legal passar. Legal passar? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui, então. Tá aparecendo? Agora tá aparecendo? A gente separou também o trechinho final do vídeo dela, dessa entrevista, dessa fala que ela teve, esmiuçando o trecho, que é quando ela traz uma conclusão também bem bacana. Vou dar play aqui. Tá sem som. Opa, sério mesmo? Ih. Teve som? Tá sem ainda, não sei porquê. Alguém quer passar, gente? Ou Eu posso. você pode tentar? Uhum. Deixa eu te passar. Mas aí vai ter que entrar. Enquanto isso, se vocês quiserem ir falando alguma coisa, porque eu vou ter que achar aqui ainda. Eu te mandar. Deixa eu mandar um link aqui. Já tem quanto tempo que tá filmando? Pra gente ter noção. Eu não faço ideia, mas acho que deve estar dando uma hora, eu acho. Eu mandei o link com o tempo certinho já. Ah, então se tá dando uma hora, eu acho legal só passar isso e acabar mesmo, porque eu Não, sim, pode ser. Acho que eu não tenho muito mais o que falar também, esgotei. Calma. Brasil é um horror. Aí, tá saindo som. Maior número Tá saindo ou de serviçais Tá saindo. domésticos. Você quer que eu... E, sobretudo, Pera. é o país. Qual foi o minuto qual que vocês colocou? Você tinha deixado já? 1h, 9 e 46 segundos. Tá. Que no Brasil é a mesma coisa. E ninguém considera isso uma violência. É disso que eu estou falando. Né? A sociedade é tão violenta que ela considera que isso é prestígio. Né? É um horror. O Brasil é um horror. Bom, a sociedade brasileira está polarizada entre a carência das camadas populares e os privilégios das camadas dominantes e dirigentes.
sendo espantoso que nos últimos 15 anos os programas governamentais de transferência de renda tenham tirado 42 milhões de pessoas da linha da miséria, garantindo-lhes o direito a 3 refeições diárias e a moradia. Durante 500 anos, essa miséria foi considerada natural ou simplesmente ignorada, dando a medida da violência da nossa sociedade. Os acontecimentos de 2016 operam para repor a violência econômica e social, o retorno da conservação da polarização extrema entre a carência e o privilégio, valendo-se das operações do Poder Judiciário e do Poder Legislativo como instrumentos privados para o exercício da violência, desinstitucionalizando a República e inviabilizando a democracia. De fato, o autoritarismo vem se exprimir no modo de funcionamento da política. Os partidos políticos são clubes privês das oligarquias regionais, arrebanhando a classe média em torno do imaginário autoritário, isto é, a ordem e a segurança, e mantendo com os eleitores 4 tipos principais de relações: a cooptação, o valor, o favor, a clientela, a tutela e a promessa salvacionista por via fundamentalista, messiânica. O Estado é percebido apenas sob a sua face do poder executivo. Os poderes legislativo e judiciário ficam reduzidos ao sentimento de que o legislativo é corrupto e o judiciário injusto. A identificação entre o Estado e o executivo, a ausência de um legislativo confiável e o medo que se tem do judiciário, somado ao autoritarismo social, levam ao desejo permanente de um Estado forte para a salvação nacional. Por isso, não é surpreendente que o processo de democratização do país não tenha alterado o sistema partidário e o sistema eleitoral deixados pela ditadura civil-militar. Graças ao mito da não-violência, nós deixamos na sombra o fato brutal de que vivemos numa sociedade autoritária, verticalizada, hierarquizada e, por isso mesmo, violenta, que bloqueia a concretização de uma vida ética, de um sujeito ético, de uma vida política, de um sujeito político. Isto é, de uma intersubjetividade verdadeiramente ética e democrática. Obrigada. Essa mulher é muito inteligente, né? Nossa Senhora. Pessoal, então, palmas para ela, palmas para nós, grupo, parabéns. Palmas pelo semestre. Eu acho que ficamos por aqui, né? Sim. E aí, fica aí passando o tempo. E obrigado, Álvaro, pela oportunidade de deixar a gente gravar o nosso trabalho, porque o texto é muito interessante, sim, a gente precisava falar sobre isso, né? E agradecer também pela turma, né? Pela abertura dessa cadeira e do tema, né? Muito importante pra gente. Eu adorei também essa cadeira, muito obrigada, gente. Eu assino embaixo o que o falou. É isso. Obrigado, gente. Então Até tá. mais. Você vai parar de reservação, Thiago, antes de fechar?